Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Paulo Maciel, de Curitiba. Eu estou mateando. Não que eu seja gaúcho, como poderiam imaginar. Eu sou natural da terra de São Mateus do Sul. E na época dos meus pais, dos meus avós, era considerada a terra do mate e capital do xisto. Hoje, eu quero fazer algumas reflexões em relação ao novo coronavírus e a pandemia da SARS-CoV-2 que estamos vivendo em todo o nosso planeta. Em termos de percepção do mundo, existem 3 formas possíveis de olhar para as coisas: a pessimista, a otimista e a realista. É a velha história do copo com água até a sua metade. O pessimista diz: "Nossa, só tem meio copo de água." O otimista exclama: "Puxa, o copo está meio cheio." E o realista analisa: "O copo está meio cheio e meio vazio ao mesmo tempo." A realidade é extremamente mais complexa do que a percebemos, menos dualista e mais desafiadora do que imaginamos. Edmund Wilson, que foi escritor, jornalista e historiador americano, disse que 2 pessoas nunca leem o mesmo livro. Ou seja, a minha percepção do que li nunca será idêntica à sua por causa das minhas experiências de vida, as minhas crenças, meus valores, minha personalidade e do ângulo pela qual eu enxergo as situações com as quais eu me deparo. E se você lembrar, até mesmo a mesma pessoa, lendo o mesmo livro em outra época de sua vida, poderá enxergá-lo de formas completamente diferentes e descobrir coisas que não tinha visto da primeira vez, porque ela se transformou e está vendo sobre um outro ângulo, mais experiente e mais maduro. Voltando à nossa reflexão, a minha pergunta para você que me assiste agora é a seguinte: qual é a sua maneira de olhar para essa pandemia? O pessimista, por exemplo, acorda e a primeira coisa que ele faz no dia é ligar a televisão e começar a assistir às reportagens da pandemia. Ele está contando diariamente o número de mortes e vendo o vírus cada vez mais próximo dele. Olha para si e busca os fatores de comorbidade relacionados com a maioria dos que morreram: obesidade, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, terceira idade. E vai somando-as para calcular o seu grau de risco se o vírus o pegar. Olha as pessoas correndo nas calçadas ou na beira da praia e fica desesperado, amaldiçoando todo mundo que não respeita a quarentena. Não sai na rua para nada, não entra nem no elevador e nem caminha na quadra em volta da sua casa. O Brasil era, em 2019, o país mais estressado do mundo e o 5º em depressão. E o número de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão e insônia aumentou assustadoramente com a pandemia. O pessimista não pensa que só ele pode adoecer da Covid-19, mas também os seus pais, avós, filhos e netos, amigos e vizinhos. E isso o desespera e desgasta profundamente. E ele posta nas redes sociais o tempo todo a hashtag Fique em Casa. Muitos pessimistas veem na pandemia os primeiros sinais do apocalipse e começam a encontrar versículos na Bíblia que confirmam que estamos chegando no final dos tempos. Já os otimistas têm uma visão completamente diferente sobre tudo o que está acontecendo. Eles não ligam a televisão para não deixar entrar notícias de pânico em suas casas. Passam o dia ouvindo músicas de relaxamento ou religiosas, assistem programas na TV a cabo que mostram a natureza, animais selvagens ou pets, desenhos animados, filmes, história e arqueologia, musicais e novelas antigas. Enviam mensagens de amor e orações e vídeos positivos e otimistas para todas as pessoas dos seus contatos virtuais, quer elas gostem ou não. Meditam, oram, se veem como filhos de Deus. Os otimistas acreditam que não pegarão o vírus e, se pegarem, serão sempre assintomáticos e nem vão perceber a doença. Em todas as situações, o isolamento social as faz buscar autoconhecimento e, a partir da pandemia, o mundo nunca mais será o mesmo. As pessoas serão mais humanas, com menos preconceitos e racismo, se auxiliarão ainda mais, dividindo o que têm,
valorizando as relações humanas e a humanidade, dando um salto quântico, para sermos cada vez mais humanizados. Em vez de olhar para os sinais do Apocalipse, os otimistas já se veem como os eleitos de Deus, que viverão em um mundo novo, na Jerusalém renovada. E os esotéricos enxergarão em tudo isso o início da nova era, a sexta raça, e a chegada da Federação Galáctica, e finalmente entraremos na quinta dimensão da nova humanidade. Teremos corpos imortais e desdobramentos das fitas do nosso DNA, e os anjos e os mestres ascensionados estarão eternamente conosco. Por favor, observe que eu não estou satirizando dessas formas de ver o mundo. Eu só estou mostrando o que está circulando nas redes sociais como um reflexo do que está na mente das pessoas, as suas crenças e as possibilidades de olhar para o nosso mundo. É claro que muitas dessas coisas podem até parecer engraçadas, mas mostram quão ricas e polimorfas são as expressões humanas. Existe até uma quarta forma de ver o mundo, chamada pela medicina de paranoia. Estima-se que 2 a 4% da população mundial tenha o chamado transtorno de personalidade paranoide. Por que eu estou trazendo essa questão aqui? Pela grave razão de que uma quantidade enorme de informações e fake news são criadas e multiplicadas nas redes sociais por pessoas que sofrem de paranoia. O que caracteriza essas personalidades é a constante suspeita de que os outros estão planejando explorá-los, enganá-los ou prejudicá-los. Eles acham que podem ser atacados a qualquer momento pelos inimigos ocultos e pelas razões as mais variáveis. Algumas teorias que já falei aqui são mais fortes nas crenças paranoides, tais como a existência de um governo oculto mundial, a vacinação em massa para eliminar bilhões de pessoas, a aplicação de chips internos para o controle total das pessoas como a marca da besta apocalíptica, a existência de extraterrestres maus chamados reptilianos que se alimentam da carne humana e dos nossos medos, a Covid-19 que não é causada por um vírus, mas pelas ondas eletromagnéticas dos celulares, em particular a 5G, entre outras teorias. Apesar de algumas dessas crenças poderem ter algum fundamento, porque existem pessoas mais no mundo que desejam o poder a qualquer preço e o controle da humanidade, a maioria dessas crenças são perigosas, porque criam comportamentos sociais hipervigilantes e evitantes, adoecendo psicologicamente e socialmente essas pessoas que se isolam do mundo por causa dos seus medos e paranoias. Finalmente, para fechar com chave de ouro, agora vem as formas dos realistas olharem para tudo isso. Os realistas olham as notícias na TV e nas mídias sociais, veem quantas pessoas faleceram no dia anterior e reveem suas atitudes em relação ao coronavírus. Estou fazendo o isolamento social necessário? Estou usando máscara em ambientes públicos e cuidando da minha higiene com água, sabão e álcool gel? Estou evitando aglomerações e cuidando para não me contaminar, nem contaminar as outras pessoas? Os realistas cuidam da manutenção da sua saúde com alimentação saudável, caminhadas rápidas, alongamentos, respiração profunda, meditação e oração. Eles buscam pegar a luz do sol e sabem que a vitamina D auxilia na sua imunidade, assim como alternativas nutricionais e suplementares, tais como a vitamina C, o zinco, ashwagandha, lactobacillus, equinácea purpúrea, niacina, sucos verdes, kefir e outras possibilidades que são bem-vindas. Também aceitam de bom grado as descobertas da ciência e usam medicamentos como a hidroxicloroquina, a azitromicina e a ivermectina, os corticoides, anticoagulantes, entre outros. Os realistas acreditam que o vírus SARS-CoV-2 existe e que será encontrada uma vacina que irá imunizar as pessoas e voltaremos às nossas vidas normais, mas com novos hábitos de vida, mais saudáveis e eficazes. Eles sabem que o mundo aprendeu a controlar e a conviver com a hanseníase, a antiga lepra, a tuberculose, a peste negra e o HIV. O realista sabe que todos os dias morrem milhares de pessoas, das causas mais variáveis possíveis, em todas as idades, e continuará sendo assim para sempre. Ele sabe que a única certeza da vida é a morte, e o que fazemos no intervalo entre o nascimento e a morte é o que nos diferencia e qualifica as nossas vidas. Eduardo Bach dizia que a alma vem ao mundo com o objetivo de evolução e aprendizado. E o que é interessante observar é que só existe evolução se houver aprendizado,
E só existe aprendizado quando estamos humildemente abertos para o novo e para o desconhecido. Para as pessoas que têm alguma crença espiritual, essa evolução diz respeito à própria alma, como se referia o Dr. Eduardo Bach. E para os ateus, a evolução é intelectual e pragmática. Vamos fazer uma pausa depois desse vídeo e nos analisarmos, observando que tipo de pessoas nós somos. Se somos otimistas, pessimistas ou realistas. Vamos refletir sobre como olhamos para o mundo e o que valorizamos em relação à metáfora do copo com água. A ciência tem demonstrado que os pessimistas têm uma carga genética e não é fortuita essa sua percepção do mundo, mas que podemos tratar das suas consequências físicas e emocionais. Algumas linhas da psicologia dizem que a nossa visão de mundo é a resultante da nossa biografia, com todas as nossas histórias de lutas, traumas, superações e vitórias, e que podemos olhar para tudo isso e ressignificar a nossa história. Algumas religiões dizem que o nosso destino já está traçado desde o nosso nascimento e que não podemos fazer nada para mudar isso, enquanto que outras dizem que todos somos chamados para a salvação ou para as múltiplas encarnações. Mas, independente de todas as teorias, o mais importante é você saber que é você que está olhando para o mundo a partir de sua própria visão e que você sempre poderá fazer alguma coisa diferente se a sua percepção de pandemia o estiver fazendo sofrer de alguma forma. É fácil perceber que são os pessimistas que mais sofrem, tanto durante essa pandemia quanto ao longo das suas existências. Alguns estudos mostram que os pessimistas costumam viver menos que os otimistas, até 10 a 12 anos. Mas outras pesquisas também dizem que eles costumam se cuidar mais e serem mais prudentes, até pela sua própria percepção de mundo. O importante aqui é saber que é possível mudar ou melhorar o seu destino, se predispondo para isso, a contar com os outros. Seja esse outro um amigo, um parente, um terapeuta, um médico, um guia ou mestre espiritual, um anjo ou mesmo Deus e Jesus. Afinal, somos seres sociais e juntos podemos suportar, superar e vencer tudo isso de forma muito mais eficaz e saudável do que sozinhos. Busquemos substituir o medo pelo cuidado, a raiva pela compaixão, o conflito pela compreensão e a dúvida pela fé naquilo que nos for mais caro e sagrado, mais belo e nobre e que nos dignifica e humaniza a todos. Devemos sempre lembrar hoje que é possível para quem tem medo de sair de casa um atendimento online com um terapeuta, um hipnoterapeuta, um psicólogo, um médico, um pastor, um padre ou um amigo. Podemos e devemos sempre contar uns com os outros, nos fortalecendo, nos unindo para vencermos essa epidemia e trazermos uma humanidade cada vez mais humana no sentido mais amplo. Um forte abraço virtual e um beijo em seu coração. Fique em paz.